Bom, tá gravando a reunião então, tá, pessoal? Então, hoje, o que que acontece? Eu, eu, eu vou mostrar, né, nesses vídeos aí, pessoal, quando eu passo esses vídeos aqui para vocês fica meio truncado, tá? Mas então eu vou mostrar exatamente como que foram feitas essas gravações, tá? E, e aí espero que junto aí vocês consigam entender, né? Eu vou baixar aqui no meu computador, porque eu passei do celular para. Espera aí, só um minutinho. Não estou conseguindo baixar aqui. Ele não está habilitando para eu baixar, mas espero que vocês tenham. Então, bom, eu mandei dois vídeos para vocês. Eu estou abrindo o primeiro aqui, que tem 42 segundos, tá? 42 segundos. Eu achei que eu conseguisse baixar eles aqui, mas eu não estou conseguindo. Eu acho que eles estão pesados. E logo no início do vídeo, pessoal, vocês vão observar o seguinte: o que que acontece? Aqui, ó, nesse ponto aqui de 02 a 03, né? O que está sendo mostrado aí nessa tela, tá? Eu tenho um medidor de energia aqui que ele deveria ser um medidor trifásico, tá? Eu pego as três fases de um ponto, né, da rede elétrica e cada sinal desse seria uma fase, tá? Como aqui na minha casa é um padrão de uma rede monofásica, eu coloquei as três pontas na mesma fase, tá? Então aqui no e do lado da minha casa tem o meu pai, né? Tem a casa dele, é outro padrão completamente separado aqui do padrão aqui da minha casa, tá certo? Só que o meu pai é o seguinte, ele trabalhou a vida toda, né? Ele gosta de fazer umas soldas, ele já é aposentado, então ele tem uma maquininha dele lá que ele fez lá meio, uma máquina meio caseira, vamos pensar assim, e ele faz as soldas dele, né? Faz lá os experimentos dele, tá certo? Vou até mandar o que ele fez aqui. Na verdade, ele fez um suportezinho para a gente aqui da associação aqui da Vila Samarco, né? Que eu faço parte. E aí fez esse suportezinho aí, né? Aí ele estava soldando. E aí eu estava aqui trabalhando, né? Que eu trabalho aí com esse medidor. E aí eu comecei a observar no próprio osciloscópio, se vocês movimentarem de 2 até 3, vocês vão ver a tensão, a amplitude da tensão, dando essa pequena alteração. A olho nu você não consegue nem ver isso aí, tá? Nem consegue ver isso aí. Mas aí a gente tem algumas técnicas para a gente conseguir intensificar isso, né? Para a gente conseguir mensurar isso e trabalhar com essa alteração aí, tá certo? Então, o objetivo da filmagem que eu mandei para vocês, então, é mostrar o quê? Uma interferência na rede elétrica, né? Quando você tem na sua casa que dá aquela pequena, a luz dá diminui, né, a intensidade da luminosidade de uma lâmpada, é bem provável que está acontecendo um afundamento de tensão, tá? O afundamento de tensão, a tensão nominal da CEMIG ela é de 127 volts RMS, tá? E aí o que acontece? Se você aciona uma carga, um motor, né, que drena uma corrente muito alta, próxima à sua casa, por exemplo, o que vai acontecer? Vai ter uma demanda muito alta de energia naquela carga, e aí, consequentemente, as cargas que estão próximas à sua casa, essa tensão de 127 volts ela vai cair. Momentaneamente, ela vai cair um pouco, tá certo? E aí, se for uma rede, por exemplo, que não estiver dimensionada para suportar essa carga, pode ser que essa queda vire até uma falta. O termo que a gente usa é falta. A falta é quando ele desliga o sistema, tá? E agora as pequenas variações, né, instalações elétricas com algum tipo de problema de aterramento, a gente consegue perceber isso a olho nu, tá certo? Quando cai raio na rede elétrica, por exemplo, dá aquela piscada assim, né? Às vezes apaga a luz, mas às vezes dá só uma pequena oscilação, tá? Então, a prática 2 tem a ver com o que eu vou mostrar para vocês aí, que é a simulação usando PSCAD, tá?
Então, eu vou dando... Infelizmente, pessoal, quando eu percebi aqui que ele estava soldando lá, né, que eu estava na minha casa, eu resolvi fazer esses vídeos. E só tem alguns... né, só tem alguns pontos aí que ele mostra, que na medida que ele encosta o eletrodo lá no lugar que ele está soldando, lá, no instante aí próximo de 0,12, aconteceu de novo lá. De 0,12 no primeiro vídeo, 0,11 a 0,12 lá. Por que ele muda os três ao mesmo tempo? Tá? E aí eu estou mostrando os medidores, né? Os medidores aí fazendo condicionamento de sinais, mandando os dados para o osciloscópio, tá? Estou visualizando os dados aí que seriam os 3 fases, mas na verdade é uma fase só, jogando os 3 canais. Então, de modo resumido, eu gostaria de fazer, né, uma simulação, simular isso, né? A pergunta é, como que a gente vai simular isso, tá? Então, realmente, né, quando eu lá na UFMG tem uns laboratórios, né, onde eu tive a oportunidade de fazer esses ensaios, e lá o pessoal, os professores, de um modo geral, pessoal, eles cobram muita simulação, tá? Então, os alunos realmente precisam simular, né, os eventos, né, os transitórios, que a gente chama, né, eletromagnéticos, e a gente acaba simulando na automação, usando Proteus, né, que é antes de fazer o circuito eletrônico na placa, vendo como é que ele funciona, tá? Quem não teve oportunidade de fazer, eu aconselho que faça, tá? Aquelas disciplinas que a pessoa faz todo o projeto, até projetar no Proteus, né? Simular, montar o circuito no protoboard, tá? Eu tenho um protoboard grande aqui que eu comprei, que foi um investimento excelente, tá? Vou até mostrar para vocês. Ó. Então, esse protoboard você compra no Mercado Livre, né? Acabou que eu não estou compartilhando a minha tela, eu achei que eu estava compartilhando, tá certo? Então, esse protoboard aqui, ó, primeiro passo para automação, a gente vai lá no Proteus, simula no Proteus, tá? E depois a gente monta no protoboard, né? Depois a gente passa o PCB, gera o PCB lá no Proteus, tá? Para fazer a placa eletrônica, e a gente solda a placa, né? E aí monta a placa eletrônica, tá certo? Eu vou compartilhar aqui, então, a minha tela. E o vídeo, eu mandei 2 vídeos para vocês, eu até achei que eu estava compartilhando eles aqui, tá? Mas o que eu queria mostrar para vocês, ó, por exemplo, próxima 08 nesse primeiro vídeo, se eu deixar ele rodando, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar aí, mas a amplitude da tensão vai dar uma pequena, vai oscilar um pouco. Em 0,12 também dá para observar. Tá? Bem no início do vídeo está mais fácil. Quando ele coloca a solda lá próxima, dá uma balançada aí, ó, tá? Então, eu gostaria de simular isso, né? Gostaria de fazer uma simulação disso aí. Simular esse... O que é um software de simulação, pessoal? É um software que ele vai ter uma modelagem matemática, né? Uma modelagem que vai ser incluída no programa de computador, para que a gente faça essa simulação, tá certo? Gere os dados relativos a essa simulação. No nosso caso, como eu estou querendo simular um sinal de tensão, e eu sei que o sinal é 127 volts RMS, né? Eu quero, então, gerar esses dados, né? Gravar esses dados em algum software, simular em algum software, tá certo? Mandar isso para algum arquivo e fazer algum processamento, que é o que me interessa, tá certo? Como eu falei para vocês, visualmente, né? Visualmente eu não consigo destacar tanto isso aqui, tá certo? Mas tem um negócio muito interessante, pessoal, que é o valor RMS do sinal. O valor RMS do sinal é 127 volts, tá? Agora, veja bem, 127 volts. Se eu gerar, por exemplo, a cada ciclo desse sinal, né? Pegar o valor RMS a cada uma janela de tempo, a cada 1 segundo, ou a cada uma fração de segundo, eu vou ter pontos, né? E aí esses pontos, eles vão variar no tempo. Tem hora que vai ser 127, tem hora que ele vai ser 125, tem hora que ele vai ser 122. E essa variabilidade, vou chamar de variabilidade, essa alteração, ela pode ser suficiente para a gente fazer algum tipo de processamento de sinais, tá certo? Então, os 2 vídeos se referem à mesma coisa, eu só queria saber se vocês captaram a ideia aí do por que eu mostrei esse vídeo para vocês. Tá tranquilo aí, pessoal?
deu para entender aqui. Beleza? Então, esses são dois padrões diferentes. Quem mora perto de oficina, tem um colega aqui que ele falou que os vizinhos estavam reclamando dele, que ele colocou uma oficina na casa dele. Eu falei assim, aí eu, né, falei com a pessoa assim, ó, eles estão reclamando com razão, porque você está usando equipamento, mesmo que a oficina seja de pequeno porte, quando você vai ligar o motor lá, afeta a casa da pessoa, né? Máquina de solda vai afetar, né? E pode gerar um problema mais grave, que é ele queimar algum equipamento, tá? Porque na residência em si, dependendo do equipamento, você não pode ligar numa residência, porque ele vai drenar uma corrente muito alta e o seu padrão não foi feito para isso, tá? Então, você realmente tem que olhar a sua classe, você vai ter que encaixar lá numa pequena indústria, né? E aí a CEMIG, junto com as empresas lá, tem um projeto para isso, tá? Então, vai causar essa interferência aí na rede elétrica, beleza? Bom, pessoal, então, o que nós vamos ver aqui é um pouco do MATLAB, tá certo? Então, agora eu queria que vocês compartilhassem, eu vou mostrar aqui com a minha tela compartilhada, tá? Compartilhasse esse arquivo zip do MATLAB que eu mandei para vocês. Aliás, MATLAB não, desculpa, eu chamei de módulo 10. Então, eu vou mostrar aqui, eu compartilhei, mandei o arquivo compartilhado para vocês, módulo 10 PSK de MATLAB. Tá? Se eu der um Ctrl+C nesse arquivo, eu vou jogar ele no C2 pontos. Eu acho que eu não vou conseguir descompactar esse arquivo na raiz do meu disco, tá? Então, eu vou colocar aqui dentro do diretório temp. A minha máquina tem um temporário. Eu acho que na hora que eu criar um diretório, ele não deixa eu criar na raiz. Aí eu vou colar ele aqui, ó. Então, o que eu fiz? C2 pontos. Se a máquina de vocês, né, se vocês tiverem permissão para colocar no C2 pontos, ok. A única coisa que eu vou fazer, pessoal, é descompactar esse arquivo. Descompactar esse arquivo, tá certo? Então, primeiro eu vou rodar os scripts, eu vou focar no MATLAB. Depois eu vou mostrar como é que a gente faz essas simulações aí dentro do PSCAD, tá? Então, se eu fiz certo aqui, pessoal, a minha estrutura de diretório está assim, temporário, C2 pontos temporário, tá? E está assim, módulo 10, PSK de MATLAB, tá? Bom, e dentro desse diretório, pessoal, são vários arquivos, esses arquivos aqui separados, são arquivos do MATLAB. Eu vou fechar aqui o meu WhatsApp, tá? Senão ele fica pitando. Qualquer coisa, vocês me chamam aí, se alguém me chamar aí, tá certo? Bom, então vamos lá. Então, cada arquivo, esses arquivos que eu chamei aqui, por exemplo, de circuito R, circuito RC, né? Primeiro projeto filtro passa baixa, isso foi feito no PSCAD, tá? Esses arquivos aí. Bom, quando eu rodo a simulação do PSCAD, né, ele cria um diretório para cada projeto. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar isso aqui, tá certo? Então, um desses projetos, pessoal, eu criei um circuito simples no PSCAD chamado Projeto Trifásico Resistivo, tá? Projeto Trifásico Resistivo. É um circuito que tem uma carga trifásica, e aí o meu objetivo é rodar, simular, né? E rodar os sinais de tensão nessa carga trifásica, tá certo? Bom, ele criou um diretório aqui chamado Projeto Trifásico Resistivo, ele cria essa estrutura, isso aqui é do PSCAD, e ele cria um arquivo com o mesmo nome do projeto, .alt, tá? Projeto Trifásico Resistivo, .alt. Se eu mandar editar esse arquivo aqui, pessoal, clicar com o botão direito e der um abrir, tá certo? Vou mandar abrir. O que ele está fazendo aqui? Eu vou mostrar o conteúdo desse... Isso aqui é típico de sistema de arquivo, né? O que ele está mostrando aqui para mim é o seguinte, ele tem uma primeira coluna aqui, que é o tempo, tá? Nesse instante de tempo, ó, 0,25 vezes 10 elevado a menos 3, no instante de tempo 0, né? Depois ele rodou com passo 0,25 vezes 10 a menos 3, depois 0,25 vezes 10 a menos 3, então ele está rodando a cada 0,25 milissegundos. A cada 0,25 milissegundos, ele está simulando os sinais de tensão, tá? Essas três colunas aqui são a tensão da fase A, da B e da C,
tá? Eu sei porque fui eu que criei, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. E as próximas 3 colunas são as correntes do circuito, tá? Então, são 3 tensões e 3 correntes no circuito, beleza? Primeira coisa, como vocês já estão mais acostumados com o MATLAB, eu vou mostrar para vocês como é que vocês rodam, né? Como é que eu rodo o script. Eu quero rodar o MATLAB para carregar esse arquivo e mostrar para mim as tensões em função das 3 correntes, tá? Fase A, B e C, tá certo? Então, eu vou pedir aqui para rodar aqui abrir o MATLAB. Vou abrir aqui o MATLAB, tá certo? Então, aí, pessoal, eu deixei um arquivo separado, um diretório chamado MATLAB, tá? E esse MATLAB, esse diretório, tem um diretório chamado simples, tá certo? Esse simples está escrito assim, plotar sinais. Eu vou mandar abrir esse arquivo aqui, tá certo? Com o próprio Notepad. Então, o que esse script tem, ó? Né? Esse script, ele está dizendo assim, ó, dando início do script, né, para fechar todas as janelas, nome do arquivo 1 igual, tá? Aí eu coloquei assim, pessoal, ponto, barra, ponto, barra. Eu poderia ter colocado assim, C2 pontos, barra, colocado o nome do diretório, tá? Por exemplo, temporário, barra, né? Para direita, tá? Para ficar no Windows, o separador de diretórios é barra para a esquerda, mas quando você coloca esse barra aí, né? Aí ele vai aceitar e aí ele vai rodar corretamente. Mas como eu não quero colocar a referência C2 pontos, para não ficar dependente de nome de diretório, eu coloquei ponto, barra, barra, o nome do diretório, tá certo? E o segundo parâmetro aqui, pessoal, eu coloquei o nome do arquivo, tá certo? Para ele carregar nesse nome arquivo o nome variável aqui, ó, projeto resistivo, trifásico resistivo, olha lá, projeto trifásico resistivo, né? Poderia colocar esse caminho todo aqui de cima, ponto .alt, que é o nome do arquivo, tá certo? Então, o que eu fiz aqui por enquanto foi só isso, ó. Depois que eu fiz isso, pessoal, então, eu sei que eu tenho quantos sinais, né? Quantos sinais eu tenho aqui dentro desse arquivo aqui, ó. Primeiro eu tenho um vetor que é o tempo, tá? Por definição, o PSCAD vai criar a primeira coluna que vai ser o tempo, usando a de amostragem que eu configurei no software, tá? Depois eu tenho 6 sinais, tá? Sendo o vetor tempo, na verdade, é um sinal, o próprio vetor tempo, tá? Mas a fase A, na fase B e na fase C são mais 3 sinais, e a corrente, né, são mais 3 sinais, tá? Para efeitos práticos, pessoal, o tempo vai ser, na verdade, apenas um vetor para definir os momentos da amostragem, então não vou considerar o tempo como sendo um sinal. Isso aqui não vai aparecer para mim, tá certo? Os sinais aqui, então, vai ser tensão na fase A, B e C, tá certo? Bom, então, meu MATLAB aqui abriu, tá certo? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar, então, o MATLAB simples, selecionar o diretório aqui onde eu descompactei, né? E vou lá no PSCAD, ó, vou dar um Ctrl V para aquele diretório onde está esse diretório simples, tá? Então, hoje à tarde, eu tive que adequar esse script. Por quê? Porque eu tinha uma estrutura de diretórios aqui que eu estava colocando hardcode, C2 pontos, barra, projetos, barra, o FOP, né? Só que aí, na hora que eu fosse descompactar e mandar isso para vocês, cada um ia descompactar isso no diretório, e na hora que rodasse ia dar erro, tá? Então, o que ele está fazendo aqui, pessoal? Ele está usando o comando load. Quando você faz esse load aqui, ó, em um arquivo texto do MATLAB, você passa o nome do arquivo, ele vai criar uma grade, uma matriz, tá? Uma matriz. E essa matriz, ela tem um conjunto de colunas e um conjunto de linhas, tá? No caso ali, o conjunto de colunas vai ser 7, né? Porque é o tempo mais os 6 sinais. E o número de linhas, pessoal, vai depender do número de linhas de gravações aqui que eu tenho nesse arquivo.
Então, esse vetor aqui, ó, foram 5 minutos de gravação, tá? 5 minutos é o último tempo que eu tenho, olha lá, 5 segundos, tá? Eu tenho 200, aqui eu estou na linha 20 mil, aproximadamente, 20 mil. Então, eu tenho, foram 20 mil leituras, simulações do sinal de tensão, tá? A primeira linha ele não considera, porque é tudo zero, e a primeira linha é branco, tá? Para ele começar o arquivo, e a segunda é zero. Então, na verdade, ele conta aqui 20 mil, né? Aqui, na última linha, 20 mil e 2. Mas o 2 lá, aquelas duas primeiras linhas ali, a gente vai ignorar, tá? Então, na hora que se eu rodar isso aí corretamente, pessoal, o MATLAB, ele vai plotar esses sinais, fazer um plot desse vetor tempo em função desses sinais, tá? Então, eu vou mandar ele dar um zoom aqui, ó. Tem um instante de tempo zero, né? Na medida que as grandezas foram aumentando, as amplitudes. Então, se eu pegar aqui bem no início desses sinais, então, olha só, sinais de tensão era zero. Então, aqui ele está representando o azul, que é a fase A, o vermelho é a fase B e o amarelo é a fase C, tá? E mais no miolinho aqui, pessoal, está a amplitude menor, está os sinais de corrente. Então, olha lá, estão os sinais de corrente, tá certo? Trifásico também. Então, isso aí está simulado, tá? Conseguiram rodar o script aí, pessoal, no MATLAB? Eu consegui. Beleza? Então, tá bom. Então, valeu meu esforço à tarde, né? Porque esse negócio de usar quando vocês estiverem fazendo o código de vocês, a mão vai coçar para fazer isso aqui, ó. C, 2 pontos, né? Barra, barra. Só que toda vez que vocês mudarem esse script de lugar, vocês vão ter que ir lá e ficar editando ele na mão, tá? Então, é melhor usar essa referência aqui, né? Porque, o que ele está dizendo? No diretório que eu estou aqui, que é plotar sinais, nesse diretório, suba dois pontos junto, ele vai subir para o MATLAB. Mais 2 pontos, simples, desculpa, mais 2 pontos, ele sobe mais um nível. MATLAB, desculpa, aí eu vou subir mais um nível. Aí aqui dentro ele vai procurar um trifásico, projeto trifásico resistivo, né? Que é a referência do nome do diretório. Então, olha lá, a referência do nome do diretório está aqui, ó. E aqui o nome do arquivo, projeto trifásico resistivo.alt, tá? Bom, então ele faz o load do arquivo, né? Carrega todo o arquivo para essa variável dados do arquivo, ó. Então, se eu rodar isso aqui no MATLAB, então, olha lá, esse dados arquivo, olha lá, 20.001 linhas vezes 7 colunas. Vezes 7 colunas, tá certo? E aí depois, pessoal, eu separei, eu dei um clear, nome arquivo 1 para apagar essa variável aqui, tá certo? E aí eu fiz o seguinte, ó, T igual, onde está o meu vetor tempo? Nessa variável dados arquivo 1, na coluna 1, eu quero todas as linhas. Eu quero todas as linhas. Alguém sabe aí o tecla de atalho para aumentar essa fonte aqui, pessoal, no MATLAB? Tem um negócio aqui do editor, todo semestre eu esqueço disso. Tem um lugar aqui que a gente aumenta esse... Bom, mas espero que vocês estejam conseguindo visualizar aí, tá? Tem um negócio que muda as preferências, né, do editor a editor. Editor, fonte. Bom, depois eu dou uma olhada, tá? Vocês me desculpem aí, acabou que eu fico de olhar isso aí, eu olho e depois vou dar outra aula e esqueço onde que faz. Open Link Editor. Mas, enfim, aí, pessoal, o que eu fiz aqui? Peguei o vetor tempo, T, depois, olha lá, IR, tem a corrente na fase R. Na verdade, eu falei que, então, olha lá, na coluna 2, tá a corrente na fase R. Na coluna 3, S. E a coluna 4, T. Tá? Esse ponto aqui, do jeito que está aqui, ele está dizendo assim, pegue todas as linhas da coluna 2 e jogue nessa variável. Então, ele criou um vetor. Tá? Depois, ele criou mais 3 vetores, que seria para R, S, T. Né? Depois, ele vai fazer um plot. O plot T, tensão na fase R, T, tensão na fase S, T na fase T, né? E aí, depois, ele fez com os valores de corrente, tá? Bom, se eu mandar ele imprimir os valores RMS aqui, pessoal, vocês vão ver que vai ser, olha lá, 129
volts, né? 129,38, que é o valor RMS. Ele pega todos os pontos, eleva ao quadrado, tira a média e depois tira a raiz quadrada. Então, o valor deu 129. Tranquilo? Bom, então esse script eu espero que vocês tenham conseguido rodar, executar ele aí e tenham conseguido ver os sinais. Posso passar para frente, pessoal? Vocês querem perguntar alguma coisa? Aqui deu certo. Beleza. Então, se estiver tranquilo, aí eu vou dar continuidade. Bom, então, o MATLAB, um outro script aí que eu acho que é interessante, está na pasta FFT. Tá? Nesse script FFT, pessoal, eu criei, né, um script, eu joguei a função FFT para dentro desse arquivo, CTFTS. Tá? O que esse camarada está fazendo, essa função está fazendo? Confesso que essa função, ela está chamando a função FFT, tá? Ela está chamando a função FFT, e esse FFT shift aqui, pessoal, eu vou explicar na sequência, tá certo? E esse line space aqui, ele está criando os rótulos aí na hora da gente chamar a função FFT, tá? Então, a função FFT, por padrão, ela vai imprimir o eixo, né, horizontal de 0 até a frequência de amostragem. O que esse cara aqui está fazendo é já fazendo os ajustes, né? Em vez de 0 a frequência de amostragem, ou de 0 a 2π, ele está colocando os eixos, né? De menos π a 0 e de 0 a π. Então, ele está colocando o eixo de menos π a π. E quem está fazendo isso aqui é esse FFT Shift, tá? E esse line space aqui é para criar o rótulo, para adequar os rótulos, né? Porque depois que você fez esse FFT Shift, essa linha line space aqui, de menos 1, né? Ele está criando de menos 1, ele está criando, né, na verdade, colocando o rótulo do eixo do horizontal, fazendo com esses labels aqui que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Então, ó, vou mudar aqui para outra função, né, para aquele outro diretório. Então, esse outro arquivo aqui, pessoal, plotar espectro, ele tem um algo a mais, tá? Ele está fazendo referência para o projeto Simples, que também está naquela mesma estrutura de diretórios. Tá? O que esse projeto Simples tem? Eu simulei um sinal de tensão numa carga simples. E eu quero ver qual o espectro de frequência que tem nesse sinal. Tá? Então, o projeto Simples.out, se eu for lá dentro desse projeto Simples.out e abrir esse arquivo, visualmente eu não vou enxergar nada, ó. Visualmente, ó, tá vendo? Eu não vou enxergar nada. Se eu falar assim, qual é o espectro, quais frequências que tem nesses sinais aí? Não estou enxergando nada, tá certo? Então, para eu descobrir quais os espectros de frequência que tem nessa primeira coluna aqui, pessoal, nós já aprendemos, então, a usar a função FFT. E é isso que esse camarada, que esse script está fazendo. Eu tenho um sinal aqui que ele foi amostrado numa determinada frequência de amostragem. Como é que eu descubro qual foi a frequência de amostragem, pessoal? Se eu pegar o meu período da amostragem, o período da amostragem foi 0,1 vezes 10 elevado a menos 2. 0,1 vezes 10 a menos 2, pessoal, vocês concordam que é 1 milissegundo? A cada milissegundo, então se eu pegar aí o período aí, o TS é igual a 1 milissegundo. Porque a cada 1 milissegundo, olha lá, ele está simulando uma amostra do sinal. Olha lá, 0,1, 0,2, 0,3, e ele está colocando vezes 10 a menos 2, vezes 10 a menos 3, numa janela total, pessoal, de 5 segundos. Aqui está mais fácil de visualizar, tá vendo? 4,998 segundos, 4,999. A cada 1 milissegundo, ele está simulando um determinado valor. Tá? Se você tivesse com um medidor real, a cada 1 milissegundo ele estaria indo lá na entrada do seu conversor AD e pegando o valor da tensão que está numa determinada entrada analógica. Tá certo? Então, se eu quiser saber qual a frequência de amostragem que ele usou, pessoal, é usar 1 sobre esse valor, que é esse período. 1 sobre 1 milissegundo, vezes 10 elevado a menos 3, eu estou fazendo aqui no caderno, vai dar 1.000 amostras por segundo. É isso?
lá, 5.002, né? Em 5 segundos, então, 5.000 amostras por segundo. 5 vezes 1.000 vai dar 5.000, né? E aí, olha lá, ele está mostrando aqui no rodapé aqui do meu arquivo que eu estou na linha 5.002. 5.002. Por quê? O PSCAD, na hora que ele gera a simulação, ele gera uma linha em branco. A primeira linha ele gera em branco. E a segunda, ele coloca, né, os valores todos zerados. Mas eu não estou contando o valor com tudo zerado aqui. Tá claro isso, pessoal? Então, se eu rodar essa simulação, né, se eu mandar rodar aí, ó, o que ele está dizendo? Ele está pegando todos os sinais, tá? E ele tem que gerar um conjunto aí, ele tem que gerar na figura 1. Olha como é que ele gerou na figura 1. Ele gerou o meu gráfico de espectro, pessoal, de 0 até a frequência de amostragem que eu utilizei. De 0 até 1.000. A frequência de amostragem que eu utilizei aí foi 1.000 amostras por segundo. Então, eu tenho que colocar o meu script respeitando essa frequência de amostragem, porque senão o meu processamento vai dar errado. Porque eu simulei os dados no arquivo com uma frequência de amostragem, estou mandando processar ou ler com uma frequência de amostragem diferente. Aí pode ser que cause uma interpretação errada. Tá certo? Então, olha lá, eu vou afirmar para vocês, pessoal, qual é essa frequência que está aqui próxima? Eu não estou conseguindo visualizar, mas se eu der um zoom aqui aqui no MATLAB, ó, olha lá, a frequência está aqui em 60 Hz, ó, tá vendo? Então, aí a amplitude está 0,16, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que essa é 0,16, tá certo? Bom, o gráfico 2, pessoal, se eu abrir o gráfico 2, eu fiz um negócio que foi quebrar. O que eu fiz nesse primeiro gráfico aqui? Ó? Eu vou separar, eu vou mostrar para vocês aqui separadamente, que vocês vão entender. No gráfico 1, essa visualização aqui, embora seja uma visualização matematicamente correta, do ponto de vista prático do usuário, ela me confusa, tá vendo? Então, em vez de eu olhar 0 até a frequência de amostragem, eu vou fazer o seguinte, eu vou quebrar essa figura aqui em duas. Esse 500 aqui, esse 500, de 500 até 1.000, eu vou jogar ele para o lado esquerdo. E de 0 a 500, eu vou jogar ele para o lado direito, tá? Esse 1.000, na verdade, aqui, pessoal, ele representa a frequência de amostragem fs. E a frequência de amostragem a gente representa por 2π, tá? O 0 seria 0π, 0 seria 0π, o 500 seria 1π, 1π, e o 1.000 seria 2π. Então, eu vou quebrar essa figura ao meio e vou transladar o de 500 a 1.000 para a esquerda e vou colocar a origem em 500. Tá? Eu vou colocar essa origem em 500. Então, eu gerei a figura 2. A figura 2, ó. Eu transladei a figura. A figura 2. Então, de 0 a 500. Né? E de 0 até menos 500, lembrando que lá na circunferência de raio unitário, eu posso ir de 0 a π usando o sentido horário ou o sentido anti-horário. E é isso que essa figura está representando para a gente. Matematicamente, a fórmula da representação lá de Fourier suporta isso. Tá? Então, olha lá. E no final, pessoal, na figura 3, eu vou readequar essa... Olha a figura 3 agora, ó. Ah, não, desculpa, a figura 3, na verdade, eu dei apenas um zoom próximo ao instante de tempo com uma frequência 60 Hz. Tá certo? Bom, então, primeiro, eu vou explicar para vocês, então, essa função shift, tá? Espero que todo mundo tenha rodado aí, que tenha funcionado, né? Primeiro, eu separei aqui esse script da função shift. Então, vamos lá, ó. Vou explicar aí a função shift, tá? Então, rodando shift, a função shift não tem nada a ver com... Eu coloquei funções úteis no módulo 9. Exemplos. Então, a função shift. A função shift, pessoal, ela é uma função do MATLAB, tá? Ela é uma função do MATLAB. Então, eu separei aqui em 2 vetores para ficar mais fácil
de eu explicar para vocês, tá? Antes eu confundia isso, eu achava que isso era da função FFT, mas não é. Então, olha lá, eu coloquei assim, função shift, módulo 9. Posso continuar aqui, pessoal? Está todo mundo alinhado com o que eu estou dizendo? Sim. Beleza? Então, olha Sim, só. tranquilo. Beleza. Então, quando não tiver, vocês podem me interromper. Quebra. O que essa função shift faz? Eu peguei literalmente, pessoal, a documentação, tá? E fui pegando os exemplos da função FFT shift. FFT shift, ó. Fui lá na documentação do MATLAB, ó, e fui olhando, ó, os diretórios aí, e fui lendo aqui a documentação, tá certo? Pode olhar que é o mesmo lá. Então, isso aqui não foi eu que inventei nada, não, tá? Os scripts, ó. O que ele está dizendo aqui nesse primeiro script aqui, pessoal? Eu peguei um vetor, ele colocou assim, que esse vetor tem tamanho par. Tá? São 6 elementos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou lá no MATLAB e vou digitar esse vetor aí. Tá? Então, olha lá. Beleza? Bom, o que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Eu vou usar a função FFT Shift para quebrar esse vetor em 2 subvetores, 2 subconjuntos. E ele vai permutar esses 2 subconjuntos. Quando eu fizer FFT Shift X-even aí, ó, olha o que ele vai fazer. Ele quebrou o vetor no meio e permutou os elementos, ó. Tranquilo até aí? 4, 5, 6, 1, 2, 3, tá? Permutou os elementos. Bom, e se esse tamanho fosse um tamanho ímpar? Ele vai fazer a mesma coisa. Só que aí ele vai considerar os primeiros. Olha lá, ele vai usar a notação dele, ó. 1, 2, 3, 4, ele manteve, ele quebrou, né? Não deu uma divisão aqui, não deu uma divisão inteira. E o 4, 5, 6 ele permutou aqui para o outro lado. Tá certo? Então, essa função FFT Shift, pessoal, ela foi aplicada lá junto com a função FFT, para fazer essa permuta. Para, em vez de eu visualizar o gráfico de 0 até 2π, eu quero visualizar de menos π a π. Tá certo? Menos π a π. Então, foi isso que ele fez lá naquele gráfico. Tá certo? Então, tá aí a função Shift, espero que vocês tenham entendido. Tá? A outra função que é o line space, bom, vou manter aqui por enquanto, tá? Então eu só fiz esse exemplo aí para ele fazer essa permuta do gráfico para mostrar isso para vocês. Agora, já que nós vimos aqui a parte do MATLAB, eu vou mostrar para vocês agora a parte do PSCAD, tá? Como eu falei com vocês antes aí, pessoal, o PSCAD é um software muito robusto, tá? Gente, professor. Caiu. Caiu. Acho que ele foi apertar para parar de apresentar e deve ter saído, eu acho. Oh, que pena. Ele deve estar dando aula até agora lá, coitado. Tá, eu acho que ele deve estar falando. Mandar no WhatsApp dele aí. O Pedro já mandou lá no grupo que ele caiu. Eu acho que foi a internet dele mesmo, viu? O problema é que ele tá sem WhatsApp no computador, né? Ele nesse pá não vai ver, não. É.
Pessoal, desculpa aí, né? Acabei fechando a sala. Fui fechar o WhatsApp e aí fechei todas as janelas, né? Desculpa. Então, vou voltar aqui, pessoal. Até o MATLAB, o ponto do MATLAB vocês pegaram? Tá tranquilo? Então, eu vou voltar aqui no PSCAD, tá? Deixa eu compartilhar minha tela novamente. Bom, então, espero que... Estão me ouvindo, então, o Pedro? Você que chamou, me avisou aí que eu tinha saído. Estamos ouvindo? Tá ok aí? Uhum. Então, tá bom. Então, vou voltar, então, a partir do ponto que eu vou voltar no PSCAD, tá? Bom, a primeira coisa que eu falei aí, pessoal, é que eu criei um vídeo, né? Eu nomeei aqui, ó, se vocês forem no YouTube, MLink PSCAD MATLAB, tá certo? Então, esse vídeo aqui, tá? Vocês vão dar um desconto aí pela qualidade, né? É porque a gente faz muitos vídeos, depois voltar para gravar todos eles tem que ser aos poucos, tá? Então, qual que é o objetivo desse MLink PSCAD MATLAB? É fazer isso que eu estou mostrando para vocês, tá? Fazer isso, né? Então, quem perdeu alguma coisa aí, pode assistir o vídeo, né? Pode fazer aí passo a passo aí. Quem tiver problema para instalar o PSCAD, não deixa correr muito no curso, é só me acionar aí, tá? Bom, aí fiz outros vídeos, olha lá, um PSCAD com filtro passa-baixa, né? Enfim, a instalação free, muita gente, uma época eu estava dando essa aula aí, muita gente tinha muito problema para instalar, e aí eu fiz um vídeo aqui explicando isso, tá? Uns pulos do gato aí. Bom, então, enfim. Bom, agora, pessoal, eu vou lá, então, no PSCAD, tá? Vou voltar. F. Desculpe novamente, minha mão coçou de novo para fechar o WhatsApp e derrubei tudo, tá? Bom, então, como eu falei, né? Tem lá o vídeo, né, no YouTube, tá? Só se vocês digitarem MATLAB, PSCAD e MLink, tá? MLink. MLink é o canal. Então, vocês vão ver o vídeo lá que tem essa explicação aqui. Então, 9h52 agora, eu acredito que vai dar tempo da gente abordar aí o que eu tinha para mostrar para vocês, tá? Então, primeiro, pessoal, eu vou abrir alguns projetos prontos. Vou abrir os que eu fiz, vou mostrar um por um para vocês, tá? Com as funcionalidades requeridas para conseguir simular aquelas variações de tensão, e depois eu vou mostrar alguns exemplos prontos do próprio MATLAB, tá? Então, o meu diretório aqui onde eu descompactei o meu zip, está temporário, módulo 10, PSCAD MATLAB. Eu vou abrir, pedir para abrir, então, Professor, você não está compartilhando a tela. eu vou pedir para abrir toda vez que ele cai, ele para. Então, eu pedi para ele abrir o PSCAD, tá? Ele cria essa primeira interface aqui, né? Você vem aqui nesse My Updater, eu cliquei 2 vezes, ele abriu essa primeira tela aqui para mim, tá? Então, ele vai mostrar todos os produtos instalados, né, da Manitoba, que é a empresa canadense que vende o software, e aí eu vou pedir para ele mandar ele rodar aqui o PSCAD Free. Então, ele abriu aqui a interface, tá certo? Vou pedir, pessoal, para ele abrir os exemplos, né, que eu fiz, que estão dentro desse diretório. Vou dar um Open. E aí eu vou lá naquele diretório
e vou dar um Ctrl+C aqui, apontar para o mesmo diretório. Tá? Então, eu tenho alguns... Essa pasta aqui, esses diretórios que ele cria, tá? Você pode até excluir. Você pode até excluir que ele cria essa estrutura novamente, tá? Se eu deletar aqui, ó, excluir, tá certo? Aí eu vou mandar ele abrir aqui, ó, projeto, qualquer um deles. Vamos abrir o projeto simples, tá? Projeto simples. PSCX é a extensão para o PSCAD, nessa versão que eu estou mostrando para vocês, que é a 4.6. Então, tá aí, né? Eu estou simulando uma fonte trifásica, tá? Uma carga trifásica, e estou medindo aqui a corrente e a tensão. Beleza? Se eu mandar ele executar, pessoal, dar um run. Então, olha lá. Ele mostrou a tensão e a corrente, tá certo? Esse gráfico aqui, ele está meio poluído, né? Mas a gente pode dar um zoom. Aí vai mostrar a corrente num determinado instante de tempo, tá? Então, essa riqueza aqui de mostrar aqui no mínimo detalhe aqui, pessoal, o software de transitórios eletromagnéticos, ele consegue mostrar isso para a gente, tá? Se eu clicar nesse painel aqui, der um R, ele mostra o gráfico todo na janela que eu simulei, tá? De 0 a 5 segundos novamente. Posso dar um zoom nesse painel, posso dar um zoom aqui, ou clico lá e dou um R que ele volta, tá certo? Então, esse projeto simples é uma carga trifásica, tá certo? Só a visualização dela aqui que está aparecendo monofásica, mas se você clicar 2 vezes, ele vai te mostrar aqui no cabeçalho, ó, que é uma carga resistiva trifásica, tá? Essa carga é uma carga de 900 watts, a tensão de alimentação é 0,22 e a configuração, né? Como que ela está configurada como estrela, uma configuração estrela. Você pode mudar essas coisas aqui, mudar para delta, para triângulo, igual nós vimos lá na eletrotécnica, tá certo? Você pode mudar os parâmetros. Por enquanto, nós vamos trabalhar com ele dessa maneira, tá? Bom, a mesma coisa é a fonte, pessoal. Essa fonte aqui, ela tem uma resistência interna de 0,001 ohm. Se você clica 2 vezes nessa fonte, tem uma infinidade de coisas que você pode mudar. Cabe ressaltar que o MATLAB, a programação interna dele é em Fortran, tá? Fortran é uma linguagem que é bastante usada em software de simulação na engenharia, tá? Os softwares, né, década de 60, 70, o pessoal usava bastante Fortran, tá certo? Aqui tem vários parâmetros que eu vou deixar aqui por enquanto. Se você clicar nesse combo aqui, ó, tem vários parâmetros aqui, pessoal, que a turma da engenharia elétrica adora, tá? Porque para eles, na hora de simular sistema elétrico, né, linha de transmissão, fonte, tem um mundo aqui dentro, tá? Que a gente acaba que na automação a gente não aprofunda muito, né? Mas, por exemplo, a própria resistência aqui da fonte interna, você consegue mudar isso tudo aqui, tá? Bom, por enquanto eu vou deixar do jeito que está aqui, né? Ele está dizendo só as configurações, ó. Ele está dizendo que essa fonte aqui é uma fonte que tem o nome Source 1, né? O tipo de impedância da fonte é R, ela tem um controle fixo, não é uma fonte controlada, ela é uma fonte de 100 kVA. 100 kVA. A tensão de saída dessa fonte, line, o valor, line é linha, né? Fase. O valor em RMS é 0,22 kV, tá certo? A frequência base dela é 60 Hz, ok? Por isso que na hora que eu mandei rodar, eu simulei esse sinal, e aí na hora que eu mandei rodar aquela hora, ele mostrou lá no gráfico de espectro 60 Hz, tá? Essa constante de tempo de 0,0 segundo tem a ver lá com a teoria de controle 1, é o tempo, né, que essa fonte vai demorar para chegar em regime permanente, tá certo? Tem outras coisas aqui, mas que por enquanto para a gente não tem tanta importância agora, tá? Bom, cada projetinho desse aí, pessoal, eu vou nos mais interessantes, tá? Então, olha lá, eu abri aqui o circuito R, basicamente é um circuito com uma fonte e uma resistência. Um circuito RC
tem lá uma fonte, um valor de resistor e um capacitor, tá? É um filtro. Esse filtro passa baixa, ele tem, vou abrir esse aqui, porque os três são muito parecidos. Então, tem um resistor e um capacitor, tá? Eu estou pegando o valor, né, da tensão em cima desse capacitor, e aqui, na medida que eu altero a frequência da fonte, eu vou conseguindo alterar a tensão que chega em cima desse capacitor aqui, tá? Porque o capacitor é um elemento, né, que ele tem um comportamento que vai alterar com a frequência da fonte. Mas essa fonte aqui, pessoal, eu não consigo, o valor da frequência está fixo, ó, né? O nome da fonte só, resistiva, sim, ela já tem os valores, os parâmetros dela. Olha lá. Então, olha lá, a fonte está com 127, eu estou dizendo que a frequência da fonte é 0,1, está fixo isso aqui, tá vendo? Está tudo fixo. Então, na medida que eu for rodando esse filtro aqui, esse é um filtro que passa para baixas frequências. Baixas frequências, se isso aqui fosse zero, lembrando que 1 sobre ômega C, né? Isso aqui teria um XC infinito. Lembrando que 1 sobre ômega C, o F está no denominador, então a reatância capacitiva aqui vai tender ao infinito, para baixas frequências, né? Então, isso aqui se comporta como um circuito aberto. Então, toda tensão na fonte vai chegar, você vai conseguir visualizar nessa ponta, tá? Então, baixas frequências, eu vou... baixas frequências, se eu colocar uma carga aqui em paralelo com esse capacitor, para baixas frequências, a tensão praticamente vai chegar toda a esse resistor. Na medida que aumenta a frequência da fonte, tá, esse capacitor ele passa a conduzir. Então, se essa frequência está tendendo ao infinito, 1 sobre ômega C, 1 sobre 2π FC, o XC vai tender a zero. Então, é como se isso aqui pudesse ser substituído por um curto-circuito. Então, se você colocar um resistor aqui do lado, não vai chegar tensão em nenhuma nesse resistor para altas frequências, à medida que essa frequência aumenta, tá? Então, esse é um filtro, na verdade, passa baixa, beleza? Se eu mando rodar, simular isso aqui, pessoal, mesma coisa, só os elementos aqui que estão um pouco, né, acrescentei o capacitor. Então, está aqui o comportamento, né, da tensão aqui, né, 0,2, olha lá. E aí, na medida, está chegando aqui a tensão total, mas na medida que aumenta aqui a frequência dessa fonte, ó, se eu colocar 0,1, é uma frequência bem baixa. Mas, em contrapartida, se eu aumentar essa fonte aqui, ó, passar aqui, por exemplo, para 100 Hz, tá? E de acordo com o valor ali do resistor que eu coloquei, que foi 100, essa amplitude aqui ela vai tender a diminuir. Então, olha lá. Tá vendo? A amplitude diminuiu, ó. Está praticamente zero, né? Então, esse é um filtro passa baixa. À medida que eu estou aumentando a frequência aqui, essa amplitude, o sinal aqui em cima do capacitor praticamente está zerado. Então, olha lá, eu consigo visualizar isso, ó, de modo bem rico, né? Com esse comportamento. Tranquilo, pessoal? Filtro passa baixa, então. Um outro que vale a pena aqui, pessoal, a gente dar uma olhada. Então, filtro passa baixa, né? E se eu quiser um sinal de excitação do meu circuito que não seja um sinal senoidal? Tem vários tipos, ó. Esse aqui, por exemplo, eu estou com uma fonte e ela está sendo controlada por um sinal quadrado, né? O clock desse sinal é um sinal quadrado. Aí eu consigo, ó lá, né? O Joca adora essa palavra, o Duty ciclo, o ciclo de trabalho, né? O ciclo de trabalho, pessoal, numa onda quadrada, aqui ele colocou 50%, né? Metade do sinal vai estar em zero nas 50% e a outra metade, né, com amplitude máxima nos outros 50%, tá? Ele colocou que a amplitude do sinal vai ser 5 e a amplitude mínima vai ser menos 5, tá? Então, ele está falando que a frequência do sinal é 1 Hz. Então, eu posso mudar isso aí na medida que eu precisar. Se eu rodar isso aqui, então, ó, nem sei se esses scripts todos estão funcionando, tá? Ele está compilando, e aí daqui a pouco, na hora que ele começar a rodar lá, nesse comportamento aí, pessoal, a tensão sobre o capacitor deu esse comportamento aí, tá certo?
Deu esse comportamento. Lembrar que eu estou aplicando um degrau, né? Ele está em uma variação de menos 5 a 5, e aí ele deu essa tensão que está com essa dinâmica, tá? Bom, então vamos lá. Deixa eu conferir aqui, né? Vocês estão todos me ouvindo. Bom, agora, vou abrir aqui outro circuito. Vou mostrar agora, pessoal, um negócio muito bacana. Teste carga variável. Esse teste carga variável, pessoal, olha só que interessante nesse circuito. Eu coloquei uma carga de 1 ohm, estou medindo corrente, estou medindo tensão, tá? E essa fonte, pessoal, é uma fonte que eu consigo controlar a amplitude da tensão, tá? Amplitude da tensão. E a tensão eu consigo controlar também, pessoal, a fase. A fase é 0 graus, 5, 10, 20. Inclusive, essa fonte eu consigo controlar também a frequência, tá? Só que, no caso, eu fixei a frequência em 60 Hz, tá? Então, é uma fonte que eu posso controlar ela externamente. Isso é uma coisa muito interessante, tá? Muito bacana em simulação de sistema elétrico. Bom, aqui o circuito já está pronto, mas eu vou mostrar para vocês, né, que usando esses controles aqui, ó, eu vou mandar rodar a simulação, ele vai acabar rápido, que são apenas 5 segundos de simulação, tá? Na hora que completar 5 segundos, ele para. Mas eu posso vir aqui no meu projeto, teste carga variável, clicar com o botão direito no projeto, configurações do projeto, e aumentar esse tempo da simulação para, por exemplo, 20 segundos. Tá? Depois eu vou mostrar esses parâmetros aqui para vocês. Duração da simulação, 20 segundos. Vou dar um OK. Então, olha só que interessante. Na hora que eu estiver rodando a simulação, aí a simulação está lá executando, eu posso mexer mexer aqui nesses controles. Eu estou mexendo na amplitude. A simulação está rodando. Aqui eu estou aumentando de modo manual. Tá? Mas a gente pode... Aí depois eu vou no gráfico, ó, e dou um R aqui dentro, ó lá. Na medida que eu fui alterando a tensão de modo manual, né? Eu estou dizendo que a tensão na fonte foi alterada, tá certo? E aí eu visualizei qual foi a queda de tensão na carga. Então, isso é um negócio muito bacana, tá, pessoal? Eu coloquei o controle aqui de modo manual, para vocês verem, olha lá, a loucura que fica esse negócio aí. Ó. Mas a gente pode fazer isso de modo dinâmico, pessoal. Eu fiz isso na minha simulação de alguns circuitos, né, das minhas pós-graduação, e aí eu vou mostrar para vocês, tá? O que acontece? Eu posso pegar onde está a extensão aqui, ó, fizer um bloco, aquela onda, uma onda senoidal, né? E aí eu posso dizer qual é o valor mínimo e qual é o valor máximo que você quer que ele oscila. E aí ele fica variando dentro de uma determinada faixa. Com essa fonte controlada aqui, eu consigo fazer isso. Para fase, para tensão, para corrente, tá? Então, olha lá, eu consigo fazer isso. Bom, vou dar continuidade aqui, tá? E por último, nesses scripts que eu disponibilizei aí, isso é um negócio fantástico, tá, pessoal? Teste carga variável, teste trifásico. Acho que o teste trifásico não tem muita novidade, não. Circuito trifásico simples. E vou dar um open aqui. Teste variar potência por R. Teste variar potência por R. Por que eu fiz esse teste variar potência por R aí, pessoal? O que tem diferente nesse circuito? O que eu estou simulando? Eu coloquei uma fonte de controle externo, onde eu fixei a fase em 0, tá? Como é que eu sei, ó? Olha lá. Tensão de controle externo, tá? De controle externo. Bom, aí tem os parâmetros dessa fonte. Eu coloquei um parâmetro para fase,
No pH aqui a fase eu coloquei 0, coloquei um balãozinho aqui que eu quero 0. Na frequência eu fixei em 60, poderia colocar qualquer valor, tá? E na tensão eu pus 0,22. A carga, pessoal, eu usei uma carga trifásica, mas variável, tá? Essa variável eu posso variar a resistência, a indutância ou o capacitor, tá? Eu disse que essa fonte é uma fonte do tipo R. R, então, quer dizer que ela é resistiva. A predominância dela é resistiva. Então, eu usei aqui R. Falei que a base dessa carga é uma de 0,22 kV, ou seja, 220 volts, RMS, tá? E aí, eu fiz a magnitude aqui nessa fonte, ó, o rótulo, né? Ela tem um rótulo aqui, ó, um parâmetro. O parâmetro aqui, o nome do parâmetro é R. Eu coloquei esse parâmetro de nome R, tá? De nome R. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz um controle, tá? Esse controle aqui de subir e descer, na verdade, esse controle está mudando esse parâmetro chamado magnitude. E esse magnitude, não, desculpa, então, na verdade, o nome do componente eu amarrei com magnitude. Na medida que eu aumento isso aqui e diminuo de 0,4 até 0,81, eu estou mudando esse rótulo magnitude, e esse magnitude está usando para mudar o valor da resistência da minha fonte, tá? Olha lá, o nome da resistência interna aqui é magnitude. Então, na hora que eu aplicar esse valor aqui numa potência trifásica resistiva, ele está mudando isso aqui dinamicamente. Tá certo? Mudando isso dinamicamente. Então, na hora que eu mando ele simular, ó, vou aumentar o tempo aqui, tá? Vou colocar um tempo aqui de 20 segundos. Então, o que eu estou simulando aqui, pessoal? A minha fonte está fixa, mas é como se a minha potência ela estivesse drenando diferentes valores de corrente no tempo. Então, ó, eu estou simulando, ó lá. Aí ele vai começar a compilar o projeto, está me dizendo que o tamanho do arquivo vai estar muito alto, não tem problema, eu vou dar um yes. Olha lá, aí ele está dizendo qual que é a potência reativa da carga. Na hora que eu começar a mexer nesse controle aqui, ó, eu estou alterando a potência, ó. Olha lá, potência ativa da carga, lá que está sendo drenada. Tá vendo? Eu estou mudando a potência, pessoal, aqui de modo manual, consequentemente, a corrente está sendo alterada também, ó. Né? Se eu estou mudando a potência da carga aqui de modo manual, olha lá. Então, olha lá, lá embaixo, ó, olha a corrente lá na carga, ó. A tensão está causando afundamento de tensão, está causando oscilação, afundamento, né? Variação na amplitude da corrente. Então, ele vai simular isso aqui, se você não fizer nada lá, a potência está constante, tá certo? Mudou, alterou aqui de novo, ó. Aí ele vai ficar variando isso lá, tá? Então, é um negócio muito bacana, muito interessante, tá? Para na hora de simular transitórios eletromagnéticos, ó. Se eu vier aqui nesse circuito aqui de baixo, ó, e der um R, clicar em R, ele está me mostrando lá. Olha lá, uma carga puramente resistiva, a amplitude da tensão está constante, a amplitude da corrente está constante, tá? Só que isso, pessoal, não é uma coisa real, né? Porque a rede elétrica, as potências estão sendo alterando no tempo. As cargas estão alterando, o motor está girando, está funcionando, lá no eixo dele está aparecendo mais ou menos carga. É igual você dirigir um carro. Você está numa rua plana, é isso aí, ó. Mas na hora que você vai começar a subir o morro, vai começar a dar essas trepidações aqui, ó. Pequenas, mas vão, ó. Isso aqui vai alterar, ó. Vai começar a dar essas coisas aí, ó. E você tem que simular isso, né? Simular, para a gente aprender a fazer essas simulações aí. Tá certo? Então, para eu não ficar mostrando coisa demais e depois a gente se perder, pessoal, eu vou mostrar, então, exatamente o que está lá naquela videoaula. Como é que eu monto esse circuito trifásico. Aliás, vou inverter a pergunta. Vocês acham que eu mostro isso passo a passo aqui, ou vocês queriam que eu explorasse mais aqui o PSCAD? O que vocês preferem? Eu acho que já está explicando lá, né, como é que monta o circuito aí. Se pá, é melhor ver lá e você explora outros quesitos aqui. É Tá a minha bom. opinião, né?
Tá. Mais alguém, pessoal? Alguém é contra? O que vocês acham? Por mim, tudo bem também, professor. Tudo Eu bem? também, por mim também. Tá, porque senão eu fico mostrando aqui de novo e todo mundo já fez, né? Aí fica repetitivo, né? Então eu vou dar uma geral em umas coisas interessantes aqui do PESCAD, tá certo? De umas coisas legais aqui. Então o que acontece? Olha só, esse controle que eu estou fazendo manual aqui, ó, tá vendo? Para variar, eu gostaria de ter, por exemplo, uma variação, pessoal. Uma variação, vamos pensar assim, a cada acompanhando o ciclo, acompanhando a frequência da rede elétrica. Entenderam o que eu estou dizendo aqui? Porque eu estou simulando aqui manualmente. Eu gostaria, assim, a cada 1 segundo, por exemplo, essa amplitude aqui mudasse. Bom, aí como é que a gente pode fazer isso? Eu tenho essa primeira aba aqui, que é o painel onde você monta o circuito, o lado esquerdo aqui, onde ele te mostra os projetos, tá? Os projetos. As mensagens, na hora que você manda simular um projeto, ele vai te mostrar desse lado aqui, tá? Então, veja bem, acabei de criar o meu projeto, teste de potência variável. Quando eu clico no botão direito aqui, Project Settings, né? Esse Project Settings, ele mostra uma tela, umas telas aqui que tem alguns detalhes aqui que são importantes. Primeiro, pessoal, por default, vamos colocar assim, projeto trifásico. Por default, a tela vem assim, ó, tá? O que ele está dizendo assim, duração da simulação 0,5 segundos, como o próprio nome está dizendo, na hora que você simular, ele vai simular durante meio segundo apenas. Esse Solution Time Step, pessoal, 50 microsegundos, tá? Esse time step é o tempo que ele vai simular uma amostra. A cada 50 microsegundos, ele vai, é como se fosse o período da amostragem dele, tá? E esse 250 aqui é o tempo que ele vai atualizar o gráfico na tela, tá? O que manda que você precisa, na verdade, isso aqui tem a ver com a frequência de amostragem. Quantas amostras você está pegando por segundo, tá certo? Bom, ele está dizendo para você que o tempo aqui é o tempo padrão, aí ele está dizendo assim, salvar as variáveis para o disco, se tiver não, ele não gera o arquivo. Se você mudar aqui para sim, ele vai gerar um arquivo com todos os sinais que estão sendo simulados. E, por definição, ele cria um arquivo com o nome do projeto .out. Tá? Bom, aí tem outros parâmetros aqui que você pode mudar, tá? O geral aqui é onde que está o path, né, do arquivo, com qual versão que ele foi gerado, que é 4.6.3, tá? Bom, aí o runtime, que é a execução. Tem alguns dados de simulação que, por enquanto, eu vou deixar aqui, né? Vamos deixar esse trem para a gente olhar mais para frente, tá? Tem aqui assunto de Fortran, bibliotecas, coisa que você pode... Nós vamos parar aqui nesse runtime, tá certo? Bom, se eu tirar esse yes aqui, então, e voltar ele para null, as simulações, então, rodam e ele não guarda as informações em disco, tá certo? Bom, aqui nessa primeira tela, pessoal, basicamente são, né, interface padrão para executar a simulação, tá? Em projeto, você consegue ver os dados ali também, o 0.5 é o time step, né? Tem alguns dados do projeto, tá certo? E aí, o que acontece? Essa visualização, apenas como você vê aqui, ó, com grade, sem grade, né? Parece os pontinhos aqui, desabilita. São visualizações desses painéis, a maneira de visualizar, tá? Mas o que mais importante para a gente aqui são essa abazinha de componentes. São os modelos que ele usa, né? O que você vai usar nas suas simulações, tá certo? Então, resistência, capacitor, né? Isso aí é o padrão que a gente utiliza, né? O que a gente usa na maioria das vezes. Vamos imaginar que aqui, do jeito que ele está, ó, então eu vou fazendo de modo aleatório, tá, pessoal? Aqui eu sei que a carga é trifásica, tá vendo? Ah, não, ele está falando que é um resistor. Não, é uma fonte trifásica, que ele está dizendo que é uma fonte trifásica. Só que eu apliquei aqui, pessoal, dentro de um resistor, né, uma carga, um resistor simples.
Mas se eu quisesse ver esses sinais separados, como é que eu faria isso? Então, eu posso usar esse recurso aqui, ó. Por exemplo, ó. Aí eu venho aqui, ó, coloco essa divisão dele, ó. Né? Coloco essa divisão dele. Eu apliquei aqui no resistor simples, mas eu vou buscar uma carga trifásica. Eu vou apagar aqui esse resistor, deletar, né? E aqui eu tenho vários tipos de componentes, ó. Os mais comuns vão estar nessa primeira tela, tá? Tem os medidores para medir corrente, para medir tensão, para medir tensão e corrente, né? Se eu colocar o medidor aqui nesse ponto, tá? Esse medidor aqui, se vocês viram, assistiram o vídeo aula lá, é um multímetro, né? É esse que a gente coloca aqui, ó. Né? Esse que eu... Né? E aí eu coloquei ele nesse ponto. E aqui, né, tem as modelagens para os diferentes tipos dependendo da modelagem. Aqui, por exemplo, é uma modelagem de um poste, né? Para uma modelagem de poste, você usa esse camarada. Para modelagem de cabo, você usa isso, ó. Aqui tem um negócio muito interessante. Você quer modelar um cabo, e aí você consegue controlar, por exemplo, comprimento, número de fios dentro desse cabo. Tem uma série de coisas que você consegue fazer aqui, tá? Tipo de cabo, se ele é um cabo coaxial, se ele é, né? Então, tem um mundo aqui, tá? Mas, por enquanto, vamos para a parte mais simples, por enquanto, tá? Então, os painéis aqui, quem assistiu a videoaula lá viu mais ou menos essa parte mais básica. E aqui, pessoal, vem os modelos, tá? Os modelos. Por exemplo, um transformador. Se você clicar aqui, tem os diferentes tipos de transformador, tá certo? Fontes, diferentes tipos de fonte que você pode usar, tá? Elemento... então, olha lá. Normalmente o pessoal que usa mais isso aqui, para simular falta. O que é a falta? Quando cai um raio, né, na rede elétrica, apaga a luz, acaba a luz. Então, eles têm esses modelos para simular isso, tá? Então, cada caixinha dessas aqui vai estar mostrando, né? Eu quero no meu circuito, por exemplo, modelar um circuito variando, né? De um valor mínimo a um valor máximo, tá? Então, ele tem aqui, né? Dependendo da lógica que você quer implementar. Então, eu vou nos que eu já usei mais aqui, ó, né? Deixa eu lembrar aqui onde eu pegava para controlar o clock, né? Bom, elemento passivo, né? Vão ter diferentes tipos de cargas, né? Que você... e aí eu vou pegar aqui uma carga trifásica RLC, tá? Então, olha lá. Vamos olhar onde que tem a carga trifásica. Olha lá, uma carga trifásica resistiva, né? Ou uma carga trifásica indutiva, com predominância indutiva ou resistiva, tá? Então, ó, eu posso colocar uma carga trifásica usando aquela linha simples, né, que estava antes, ó, ligando ela aqui. Agora, desse jeito aqui, eu já não posso mais, ó, porque ele está me colocando, né? E aí eu posso usar outra derivação que seria o contrário dessa. Então, eu posso vir aqui no Home, Projeto. Nos componentes, ó. E aí eu coloco uma carga dessa aqui. Posso usar o botão direito aqui, dar uma rotação nela, né? Seria orientação. É o R, o L, tá? Então, na medida que você vai dando R ou L aqui, ele vai mudando, ó. Se eu der um R aqui em cima com o componente selecionado, olha lá. Tá certo? Então, as ferramentas vão... E aqui eu posso usar a linha simples, né? O Wire Mode aqui, vou ligando aqui, tá? Aqui eu tenho que clicar com o botão direito, tá? Para ele ligar. E aí vou mudar isso aqui, tá? Ou, se eu quiser, em vez dessa carga trifásica aqui, se eu quiser colocar as cargas com os valores, montar o circuito, né? Posso fazer isso aí, tá? E aí eu ponho aqui
Então tá aí, tá? E aí eu posso pegar os valores de corrente aqui em cada uma das fases e assim por diante, tá certo? Bom, então, 10h25 agora, tá, pessoal? Então, assim, software desse tipo, você tem que dar uma fuçada, né? Eu falei para vocês assim, mas como é que eu faria nesse potência variável aqui? Agora eu fiz uma coisa que eu me joguei no buraco, né? Como é que eu faço, pessoal, para fazer essa magnitude aqui, ó, alterar, para essa magnitude alterar dinamicamente? Eu não vou perder tempo aqui procurando esses componentes aqui, não. Vou mostrar um que eu já fiz que está pronto, tá? E aí depois eu mostro lá onde que estão esses componentes. Então, eu vou tirar aqui interromper o compartilhamento temporariamente, porque eu tenho vários exemplos, né? E aí eu vou direto no que interessa para a gente aqui. Meu PSCAD, PSCAD carga variável, fase 1, medição 2 pontos. Então, pessoal, só um minutinho, tá? Deixa eu pegar aqui o que interessa aqui e ver o que a gente precisa. Bom, eu peguei aqui um projeto que é o projeto com a versão antiga, ele não abriu. Só um minutinho, tá? Uma versão antiga do PSCAD, aí acontecem esses problemas. Só um minutinho que eu estou abrindo aqui, pelo menos um, para mostrar basicamente Bom, eu vou mostrar aqui para vocês, não quero que vocês se assustem, tá, pessoal? Foi o único que eu consegui abrir aqui para mostrar aqui para vocês agora, tá? É que eu tinha me preparado para mostrar o circuito, né? Mas como vocês são bem expertos aí, já fizeram, e aí é bom, eu gosto quando os alunos falam assim, não, vamos logo para as coisas, né? A gente já fez em casa, não precisa repetir aqui agora. Mas eu abri um projeto aqui, pessoal, numa fase, um trabalho meu da UFMG, eu tinha o seguinte desafio, né? Eu precisava simular dentro de uma carga na UFMG, tá certo? Eu precisava, assim, dado um conjunto de pontos numa rede elétrica, tá certo? Eu precisava simular todas as oscilações na tensão, desde que essa tensão sai lá da CEMIG, tá? Eu precisava simular isso. Eu precisava simular, por exemplo, um alimentador, eu precisava simular a linha de transmissão, tá? Até chegar numa determinada carga. Então, essa simulação aqui, ó, eu fiz nesse trabalho, tá? Então, eu vou começar aqui pelo lado das cargas, que vocês vão ver que vai ficar mais tranquilo, tá? Então, eu chamei aqui 3 cargas monofásicas, tá? Que eu chamei aqui de P1 VAR, P1 VAR, e todo mundo é P1 aqui. Só que essa é da fase T, essa é da fase S e essa é da fase R. Tá certo? Bom, em paralelo com essa carga, pessoal, eu coloquei uma carga trifásica. E aí eu pedi para medir esses sinais aqui. Observe que essas potências aqui, eu posso variar essas potências, tá? Bom, o cabo que eu chego com esses cabos aqui, ó, eu usei 3 cabos. Na verdade, é um cabo só, mas é um cabo que tem 3 fios lá dentro dele, igual esses cabos que a gente tem no notebook da gente, né? Quando você corta lá, você vai ver que tem 2 fiozinhos menores, tá?
Então, aqui ele está modelando, fazendo essa modelagem do comprimento do cabo, tá? Para eu ver a interferência que tem nesse local aqui, tá certo? Bom, aqui tem um transformador, está modelando um transformador, tá certo? Está modelando um outro segmento que liga, né? Que faz a ligação até esse transformador, né? E voltando aqui, pessoal, eu tenho lá a modelagem da subestação da CEMIG, eu estou modelando uma fonte aqui, ó, uma fonte de 25 MVA, tá? De 138 kV, tá? Então, essa fonte de 25 MVA é potência, tá? E a tensão linha de 138 kV é uma subestação de média tensão, tá? De 138. Aliás, eu fui lá no centro de distribuição da CEMIG e olhei o parâmetro lá, ó, a fonte lá é 138 kV, tá? Esse 138 kV, então, ele passa por um transformador, esse transformador ele tem uma entrada delta Y, tá? Então, esse componente aqui está modelando isso, ó. É um transformador trifásico, e aí eu consigo mudar isso tudo, isso é coisa muito bacana, tá? Olha lá, tá delta Y, se eu quiser mudar para delta, de rolamento primário, 1, rolamento 2, ó, eu mudo isso tudo aqui, ó, delta, se eu mudar para delta, ele vai mudar, tá certo? Só que lá, já saiu a ligação lá que tem para a fonte interna, então eu tenho que voltar com ele aqui, ó. Bom, então é delta Y, tá? Delta Y. Então, pessoal, eu consigo... A entrada aqui é 138 kV, tá? Então, eu estou modelando 138 kV quando sai lá da alta tensão. Entra nesse transformador aqui, ó. A saída desse transformador, olha lá, tensões dos enrolamentos. A tensão típica numa cidade é de 13,8 kV. A que passa na nossa rua aí, tá? Então, vai uma linha aérea de 138, né, sai da subestação, chega na subestação 138.000 kV, na subestação, em alguns pontos de Belo Horizonte, das grandes cidades, você vai ver lá, perigo, subestação, são aqueles pontos onde tem aquele monte de transformador, tá? Com aquele circuito de proteção, tem alguns pontos estratégicos, lá no Padre Eustáquio tem em Belo Horizonte, né, na Pampulha tem também. Eles separam as regiões nas cidades, né, e faz os locais onde eu vou chegar com a linha de transmissão com a tensão alta, né, alta tensão, e passar para a média tensão para eu fazer a distribuição dentro da cidade, tá certo? Nesse caso aqui, então, aí eu tenho que modelar a linha de transmissão aérea. Então, lá, aquela torrezinha, eu coloquei duas torres. E esse miolinho aqui, pessoal, no MATLAB tem, né? Na própria documentação desse componente aqui, ó, do PSCAD, Transmission Line, ele te dá uma documentação bem rica para você ler a respeito dessa modelagem. Aqui no meio, por exemplo, eu vou clicar 2 vezes, ó, ele me mostrou o tipo, eu coloco o tipo do parâmetro, tá? Eu coloco o comprimento do cabo, a modelagem, o tipo de torre, tem um mundo aqui, tá? A barriga que ele máxima, né? No fio, a resistividade do solo. Então, tem um mundo aqui que eu posso colocar em cima disso, tá? Mas eu vou voltar lá, porque senão a gente... Deixa eu fechar aqui. Tem tanto tempo que eu mexi com isso aqui, pessoal, que até um perigo eu ficar mostrando isso aqui e não saber nem o que eu estou... Então, olha lá. Deixa eu voltar aqui. Carga trifásica, FAR3. Então, voltando aqui, tá certo? Então, modelei aqui a linha de... Isso aqui é uma modelagem de linha de transmissão, tá? Aí, chegou lá no ponto 1 lá da UFMG, que é a Escola de Engenharia, tá? Aí eu modelei um transformador que pega a média tensão, 3,8 kV, e muda para 220. Lá, 3,8 para 220, tá certo? Aí, eu modelei aqui esse cabo 2, um cabo subterrâneo que pega lá do poste e leva até a subestação da Escola de Engenharia, tá certo? Esses cabos aqui, ó,
até o ponto que chega lá na carga que eu estou querendo medir, que eu chamei de ponto 3, é uma modelagem, né? Eu modelei vários pontos aqui. Ponto 3, ponto 4, ponto 5, são prédios diferentes, ponto 6, olha lá. Isso aí foi o início do meu doutorado, tá? Então, esse prédio CPH é outro ponto, né? E para simular esse negócio aí, pessoal, e essa trepidação aqui na fonte, como é que eu simulo isso? Aí, olha só, eu coloquei essa fonte aqui com a fase 0, frequência 60, e criei um rótulo. Na entrada V aqui, eu criei um rótulo, usei um símbolo aqui, ó, que é esse componentes, esse símbolo aqui, na hora que vocês estiverem assistindo a aula, esse data label. Eu cliquei esse data label aqui, tá certo? E dei um nome para esse rótulo. Chamei de controle tensão. Controle de tensão. Aí, o que acontece? Olha só como é que eu usei artimanha que eu usei para controlar isso. Usei esse bloco randômico, que é um bloco do PSCAD. Esse bloco aqui, pessoal, é um bloquinho que gera um número randômico. Aqui eu mandei ele gerar randomicamente, para ele gerar um número de valor mínimo de menos 4,14, valor máximo de 4,14. Tá? Uma distribuição uniforme, uma distribuição normal, tá? Ele vai gerar esses valores aqui, ele vai gerar valores aleatórios nesse intervalo. Tá certo? Esse número aleatório aqui, pessoal, a entrada dele está sendo controlado por esse bloquinho. Ó. Esse bloco é um clock. É um sinal de onda quadrada. Tá? E esse sinal de onda quadrada, eu coloquei que a frequência dele é de 60 Hz. Ou seja, ele vai gerar 60 pulsos a cada segundo. Tá? Subindo e descendo. Tá? Então, ou seja, cada pulso que ele gerar, vai gerar um número randômico. Vai gerar um número randômico na saída desse controle aqui. Esse número randômico, pessoal, eu usei um bloco de soma. Aí eu estou usando o valor fixo 138 mais esse valor randômico. 138 kV mais esse número randômico, pessoal, vai dar uma trepidaçãozinha. Como ele está somando um número que pode variar de menos 4 a mais 4, então, ora esse número vai ser negativo, ora vai ser positivo, sempre entre menos 4 e 4. Sempre entre menos 4,14 a 4,14, tá? Esse 4,14 aqui eu fiz um cálculo, que seria equivalente a 5% de 138 kV. Eu queria variar essa tensão de 138 aí numa amplitude de 5%, tá? Essa chavinha aqui é apenas uma chave on-off. Na hora que eu quiser que esse circuito de baixo fique desligado, eu clico e mando desligar. Olha lá, off. Então, quer dizer que o sinal aqui que está sendo aplicado na fonte é sempre 138 kV. Tá? Se eu quiser que esse circuito aqui funcione, que esse valor randômico seja aplicado, né? Aí esse 38 menos esse valor randômico é aplicado nesse label, controle e tensão. Esse controle e tensão está sendo aplicado na fonte. Então, olha lá, esse valor aí não vai ser um valor 138 kV, vai ser um valor 129,9, 137, né? Ele vai ficar variando. E dessa maneira eu simulo a variação nessa fonte de tensão, tá? Aqui, pessoal, eu estou simulando essa variação na fonte de tensão. Infelizmente, eu não consigo simular isso aqui, porque o meu PSCAD não permite gerar mais, né? E aí, a simulação da potência, eu fiz um outro circuito. Para cada fase aqui, ó, fiz uma potência trifásica variável, coloquei um rótulo lá, nome da resistência P1R var T, e fiz um outro circuitinho, ó, usando o bloco randômico, fazendo um ponto de soma, tem esse cálculo aqui, é de acordo com o cálculo da potência, e vou gerando números aleatórios. Esse número aleatório está sendo aplicado nesse rótulo P2 var, esse P2 é um ponto 2, né? A referência do ponto, e RST é a referência da fase RST, tá? Se eu mandar simular isso aqui, não vai rodar, porque o meu PSCAD não é o... Então, olha lá.
ele vai dizer que o projeto está limitado a 15 nós elétricos, tá? E esse projeto tem 34. Mas, depois eu posso pegar um circuito menor. Então, lá na prática 2, eu falei que vocês precisavam... Na verdade, a ideia aí, tá, pessoal, é modelar uma fonte e modelar 3 potências. Não precisa modelar cabo, linha, não, porque não vai dar tempo da gente mexer com isso, não, tá? Aí vocês podem usar uma fonte controlada, que você pode ter controle externo, né? Se não conseguir fazer também, coloca ela fixa mesmo, tá? E uma potência, para a gente simular essas amplitudes dos sinais aí sendo alterados, aumentando ou diminuindo, tá certo? Então, é 10h40 agora, pessoal, chegamos ao limite do nosso tempo. Então, na medida aí que a gente for evoluindo, eu vou passar exemplos para vocês, não vou passar esse, tá? Que esse é muito complicado e faz parte do meu doutorado, tá certo? Então, nem adianta passar para vocês que vocês não vão conseguir rodar. E essa modelagem desses cabos aí, né? Vou passar um exemplo mais simples, mais enxuto, tá? Para vocês terem uma ideia, vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, cada diretório desse, fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, artigo de revista, foram exemplos aí que eu fui mudando aí. Carga baixa, ruído, aplicando ruído, sem ruído. Aí, tinha estudado tudo de ruído branco, aí veio a Maria Emília outro dia me perguntou, mas qual o nome branco? Aí me deu um branco. Então, vem coisa de estatística, aí chega uma hora que a gente tem que dar uma parada, tá? Dar uma paradinha, né, para dar um refresh, porque realmente é muita coisa, tá? Mas, enfim, pro que nós precisamos da nossa disciplina, né, é vocês saberem que o PESCAD tem tudo isso, tem um mundo aí que vocês podem trabalhar com ele, tá? E na medida que vocês forem precisando, a gente vai batalhando em cima, tá? Então, é a primeira aula de PESCAD, espero que vocês tenham conseguido rodar o exemplo do carga trifásica, né? Rodar o exemplo de simulação no MATLAB. E aí estou disponível, pessoal, para vocês tirarem alguma dúvida, né? Caso não tenha nenhuma dúvida, por hoje era isso que eu tinha separado para vocês aí. Ô, professor, queria te perguntar uma coisa com relação à sua lista, a primeira lista de exercícios, que é para entregar no domingo. Deixa eu abrir ela aqui. Interromper gravação. Não, interromper gravação não, né? Pode ser que essa dúvida seja útil para mais gente. A lista 1, tá? Pode perguntar. Pode perguntar. Porque a lista 1 pede para fazer aqueles exercícios do Faça Valer a Pena do final do capítulo 2, da seção 2.1 lá do livro. Isso. E aí, peguei, né, para fazer junto com a Ana e o Pedro, a gente sentou para tentar fazer junto, e a gente ficou na dúvida, porque no exercício 2 e no exercício 3, que pede para determinar os coeficientes da série de Fourier, né, de tempo contínuo, Certo. o exercício apresenta as letras de A a E, não sei se é como opção. Aí a gente ficou na dúvida se a gente tem que fazer para cada um ou se é para a gente marcar a resposta correta. Tá, vou abrir aqui, tá, Ana? Deixa um minutinho que eu vou abrir aqui. Tranquilo. Vou abrir aqui. Se você quiser, eu apresento e te mostro, porque eu já estou com ele aberto, se fica mais fácil. Não, é porque eu acho que aqui eu já compartilho aqui com todo mundo. Ah, não, tranquilo, então. Bom, o mais importante foi ler o capítulo. Vocês deram uma lida no capítulo? Sim. Tá. Seção 2.1, não é isso? Isso, está na página 63. 63, abrindo ele pela janelinha lá. Tá, deixa eu chegar aqui. Bom, então vocês leram lá como é que o mais importante, o conceito, né, que ele apresentou para vocês. É isso aqui, não é? Não é isso aqui, não. Eu não sei se você está apresentando, porque aqui não está aparecendo. É 2.1. Esse horário de 9 horas, a cabeça da gente já está meio cansada. Tranquilo. O negócio é que, assim, eu vou dar aula à noite, 9 horas, mas na hora que dá 7 horas aqui, eu já tenho que pular da cama, porque muito trabalho para fazer o negócio do doutorado, estou para terminar, então dá 8 horas, e a minha casa também já está próxima e tem barulho, então 8 horas eu tenho que pular da cama. Bom, aí eu estou aqui apresentando análise de Fourier, né?
O que acontece? Ele vai apresentar lá os conceitos, né? Apresentou como é que faz os cálculos, o que é Fourier, né? O que é Fourier, os secas aqui, os coeficientes, né? Foi fazendo aí. Vamos lá. Então, o que eu queria era isso mesmo, que vocês tivessem, começassem a ter dúvida, tá? Bom, esse é o primeiro, né? E é no exercício 2 e 3, porque esse 2 e primeiro 3. é para marcar. Aí, isso aí, ó, que ele apresenta de A a E, e aí, tipo, é para fazer para cada um desses, Não, marcar um. isso aqui é o seguinte, Ana, o que acontece? Na hora de calcular esses coeficientes aqui, vou usar como exemplo o C, o 3, tá? Por enquanto, para vocês entregarem, dificilmente, eu não, sem querer desmerecer vocês, mas ele usa algumas simplificações para colocar isso nesses formatos, tá? Então, o que acontece? Uma maneira que você poderia ter de visualizar aqui seria pegar esses exemplos e jogar lá no MATLAB. Ele usa algumas simplificações. Ele está dizendo para você assim: esse sinal de onda quadrada, né? Uma letra dessas é que dá o coeficiente. Ele está te perguntando assim: é a letra A, é a letra B, ou a letra C, ou a D, ou a E? Então, eu vou te ensinar aqui um pulo do gato. Na série de Fourier, a amplitude desse sinal aqui, ó, vamos ler aqui. Qualquer sinal periódico no tempo pode ser representado por uma combinação linear de uma função senoidal com período fundamental e suas harmônicas. Para garantirmos que determinado sinal possua representação, precisamos das condições de Dirichlet. Beleza. Determine os coeficientes da série de Fourier de tempo contínuo para o sinal dente de serra apresentado na figura 2.9. Tem um problema aqui, tá? Ele está falando que é dente de serra, mas tem um erro na figura 2.9, é o sinal onda quadrada, tá? Sinal onda quadrada. Ele deu duas opções A e B. Na verdade, deveria ser só um dos sinais, né? Ele não falou qual deles. Não falou qual deles, não. Bom, vamos imaginar que seja o sinal B, tá? Que seja o sinal B. A amplitude máxima desse sinal é 4. Vamos fazer ele aqui o que vocês entregarem para mim, eu não vou penalizar se estiver certo ou errado, não, tá? A amplitude aqui é 4. Então, na série de Fourier, pessoal, a primeira coisa aqui, ó, por exemplo, é que essa amplitude 4 da série aparece que é a amplitude máxima dividido por 2. Amplitude máxima dividido por 2. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. Então, de cara, eu vou descartar a letra C, a letra D e a letra E. Tá? Então, vai ficar aqui na letra A ou na letra B. Nenhum dos dois. Tá certo? Bom, eu teria que resolver, então, né? Fazer o cálculo dos coeficientes para saber se ele vai encaixar na letra A ou na letra B. Tá? Então, esse exercício enunciado dele aqui, ele tem um problema. Tá certo? Bom, na dúvida, o que eu faria? Eu faria o cálculo, calcularia os coeficientes e jogaria lá no série de Fourier de tempo contínuo, nos scripts do MATLAB, eu jogaria o exemplo, o que eu achei, para ver se vai dar esse sinal bonitinho aqui, igual está aqui, tá? E aí eu testaria com essas opções da letra A e da letra B, já que o script aqui está com um problema no enunciado, que não é o indicado, tá? Ou, fala assim, não, numa condição normal, fala assim, não, esse script aí, tem um erro no livro, né? Vamos desconsiderar isso. Vamos no 3, que eu acho que o 3 está mais fácil, porque eu fiz ele no semestre passado, com o pessoal. O que ele está perguntando aqui? Esse sinal, calcule os coeficientes para esse sinal dente de serra que está aqui, ó, tá? De cara, pessoal, a referência desse sinal está em 0. Então, o primeiro coeficiente, se vocês calcularem esse coeficiente, tá? Vai dar 0 no primeiro coeficiente dele. Então, tem que ser esse AK aqui, ó, que ele está dizendo, o primeiro coeficiente dele vai dar 0, tá? Depois tem que aplicar a fórmula para calcular o coeficiente, os coeficientes, né? Tem uma integral, né? Essa integral, eu vou ter que fazer essa integração de menos 1, de menos 1,5 a meio, ou eu posso pegar aqui como referência 0, qualquer período desse sinal. Eu posso fazer uma integral lá de menos meio a meio,
tá? E aí eu vou fazer esses cálculos para calcular esses coeficientes, tá? Uma dificuldade que vocês vão ter aqui é de colocar nesse formato que ele colocou de -2 sobre K, π, de -1 elevado a K, né, em função desses Ks, tá? Então, eu vou separar um tempo aí na próxima aula. Tá para domingo, Ana, a entrega? Isso, domingo 11h59. Cara, eu vou mudar isso para terça, e aí na terça-feira, na segunda-feira, a gente faz isso junto, tá? A gente faz isso junto, porque aí o que nós vamos fazer? Nós vamos resolver o exercício e pegar os coeficientes que a gente achou, tá? E jogar lá dentro do MATLAB e plotar o sinal. Porque como ele colocou num formato, vamos pensar assim, do jeito dele organizado aqui, tá certo? Pode ser que o jeito que você calculou lá, você não consiga colocar exatamente dessa maneira. Mas o seu cálculo está correto, tá? Não sei se foi essa a dificuldade que vocês tiveram. Mas aqui, de modo resumido, é assim. O que ele quer aqui é que você calcule os coeficientes e diga se esses coeficientes estão na letra A, na letra B, na C, na D ou na E. É uma das opções. Eu entendi, é porque o enunciado não tinha deixado claro, né? Mais ou menos o que ele Tem um queria, a erro. gente Tem um ficou erro. nessa dúvida. Mas deu para entender, sim. Vocês me desculpem, eu não sabia, não lembrava desse erro, tá? Não, imagina, não tem problema Ô, não. professor, Sim. atrapalharia muito o nosso cronograma se você deixasse essa lista para quinta? Não tem problema algum. Eu só coloquei domingo para pedir para vocês lerem primeiro. Isso não me atrapalha, não. Isso aí, é quinta que você está falando, é quinta, pode ser até o domingo que vem, tá? Não tem problema, não. Eu É porque acabou acumulando umas coisas que eu tenho para TCC e teste de estágio também, e aí essa semana ficou bem corrido. Tudo bem. Então, eu vou mudar, tá? Mas essa da primeira aqui eu vou mudar. E em último caso, Maria Miriam, o que eu estou colocando é o seguinte: na terça a gente resolve, tira essas dúvidas, e esses exercícios, né? Para quando a gente está dando isso aí para os alunos fazerem em cima desse livro, não é que eu não vou corrigir, eu quero que o aluno leia, né, entenda. E aí, se for o caso, na quinta-feira, viu que você está enrolado, você marca as opções aqui. Eu não vou corrigir isso por enquanto. Não corrige se você marcou a opção correta, não, tá? Entrega na quinta-feira, que é a sua data, e depois, na hora que a gente estiver tirando as dúvidas aqui, eu vou fazer isso junto com vocês, tá? Mas aqui, ó, tá para domingo agora, e domingo agora é dia 27, é isso? Isso mesmo. Eu vou mudar lá para o dia 4, tá? Dia 4. Aí eu mudo para o dia 4, ou para o dia 4, né, já vamos deixar combinado, e vocês não podem deixar acumular os conceitos da lista 2. Vocês têm que ir batendo, né, e fazendo na medida que a gente vai fazendo na aula também, tá certo? Vai fazendo um caderno, para na hora que chegar no dia lá, você só tirar uma foto, montar na lista e já entregar para não ficar... Não acumular em cima da lista 2, beleza? Beleza, professor, obrigado. Nada, boa noite para vocês, tá, pessoal? Se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição. Por mim tá tranquilo, eu tinha era isso. Então, beleza. Então, um abraço. Obrigada, viu, Geraldo? Boa noite. Boa noite, Geraldo. Tchau, abraço. até mais. Boa noite, gente. Boa Até noite. semana que vem, se Deus quiser. Até segunda. Um abraço. Falou.